Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de hortaliças. Bom, gente, hoje eu venho tratar um tema muito interessante. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a parte de produção a campo. É um tipo de trabalho, de estudo que é totalmente independente do que é feito a campo. Só que isso não é bem verdade. Ao longo desse tempo que venho conversando com vocês, você já deve ter percebido a qualidade, os produtos que são colhidos na horta, nos pomares, é totalmente linkado, ou seja, ele tem tudo a ver do que é feito no campo. Por exemplo, hoje eu vou tratar com todos vocês um tema que no caso é a qualidade pós-colheita de frutas e hortaliças. E essa qualidade pós-colheita que é tão importante para comercialização. Essa qualidade é o que o seu cliente vai buscar quando estiver no mercado procurando uma fruta e hortaliça e assim levar para casa. Dessa forma, temos que sempre preservar essa qualidade. Só que a pós-colheita, que é um tipo de estudo na qual você vai observar toda essa característica e tentar manter ela por maior tempo possível até a venda. Bom, só que quando a gente fala de qualidade, vocês têm que entender um ponto crucial. A pós-colheita, que é os métodos de conservação, ela não consegue de forma alguma melhorar a aparência de uma fruta ou de uma hortaliça que já veio do campo, já danificada, com uma coloração bem estranha, um pouco pálida, desbotada. Não é aquele produto que você olha e fala: nossa, eu vou levar para casa, eu vou comprar e servir para minha família. E isso serve para folhas, para raízes e as hortaliças de frutos, tomate, jiló, berinjela, quiabo, enfim, todas as hortaliças de frutos que nós consumimos, todos nós consumimos. E se vir do campo já torta, amassada, enrugada, murcha, com uma aparência não muito legal, que não vai atrair o consumidor final, que é escolher esse produto, colocar numa sacolinha e passar no caixa, ele não vai melhorar. Então, a qualidade pós-colheita, ela somente vai manter as características do produto colhido lá no campo por maior tempo possível, somente isso. Nós não temos a possibilidade de fazer mágica e fazer com que um produto feio, fora do padrão, se torne bonito e padronizado. Então, a parte de conservação, de qualidade pós-colheita, ela visa somente isso, com boa aparência, sabor, textura, aroma, peso, dimensão, enfim, tudo característico daquela variedade, cultivar ou espécie. Outro método de conservação também que vem sendo estudado há pouco tempo, não é uma coisa muito comum, mesmo porque hoje na indústria de alimentos existe várias formas de poder utilizar um tratamento de conservação. Como já havia falado para vocês, o de refrigeração por frio ou congelamento é o mais usado. Outro método é o uso do ozônio. O ozônio nada mais é do que um gás, claro, oriundo do oxigênio. Então, por exemplo, o oxigênio que nós respiramos, existe 2 oxigênios na molécula, que faz todo o processo metabólico de manter a vida, de fazer os animais, as plantas, tudo se desenvolverem, e é a forma
de oxigênio que nós respiramos, que é o que as plantas produzem. Porque durante o dia, as plantas consomem dióxido de carbono, que é o CO2, e libera o oxigênio, que é o O2. O ozônio é o O3. E ele é, sim, se vocês estão pensando se tem alguma coisa a ver com camada de ozônio, realmente tem a ver com a camada de ozônio. Então, o ozônio, ele fica acima, né, do solo, da terra, né, onde nós andamos e plantamos, ele fica acima, formando uma camada que acaba ajudando a refletir raios ultravioleta ou qualquer outro tipo de raio que venha a causar algum tipo de problema de pele para nós seres humanos, por exemplo, e para os animais. As plantas, nesse caso, não acabam sendo tão afetadas porque elas aproveitam esse tipo de energia de outras formas, e até então não existe nenhum tipo de estudo expressivo que mostre que a radiação ultravioleta ou qualquer outra radiação faça mal para as plantas. Mas para quem tem pele sem pelo, como nós, não tem, quer dizer, a gente tem uma leve camada de pelo que quase não dá para ver. Nós somos afetados através de câncer de pele, envelhecimento precoce e assim por diante. Por isso que é muito importante usar o protetor solar ou filtro solar. Um desses termos está certo, entendeu? O ozônio, como é utilizado? Como eu falei a vocês, ele é um gás. Para ele ser diluído, ele tem que ser borbulhado numa água, tanque que você vai borbulhar, quantidade exata. Então esse tanque tem que ter o volume conhecido, 2 metros cúbicos de água, e saber quanto de gás vai ser utilizado. Então tem que ter o controle para você saber a concentração de ozônio que vai ter dentro dessa água, tá? Ele não é tão sem cheiro. Ao contrário do oxigênio, ele tem algum cheiro. Por exemplo, eu tenho um nariz mais sensível, eu consigo diferenciar um ambiente na qual está sendo injetado ali na água o ozônio. O ozônio ele existe, tá? Dentro de cilindros. Hoje, além da conservação pós-colheita, já utiliza o ozônio para ajudar na recuperação de machucados, utilizados por ortopedistas. Então, também é usado na medicina, certo? Então, isso é bem interessante. Então, ele não contamina o alimento, mesmo porque, como ele é um derivado, faz parte do grupo dos oxigênios, rapidamente ele se divide e vira o O2. Então, o ozônio não se mantém ozônio por muito tempo. Ele se mantém ozônio somente por algum tempo, por esse motivo que não tem contaminação, certo? Como ele consegue ser injetado na água e acaba se diluindo, isso é importante porque dessa forma líquida, com uma água rica em ozônio, você consegue cobrir toda a parte externa do vegetal. E cobrindo essa parte externa do vegetal, você faz com que ele seja conservado em toda a sua superfície, até mesmo nas dobrinhas, porque a água consegue entrar e acessar qualquer tipo de dobrinha, de orifício, qualquer coisa. Então ele consegue cobrir. Tanto é que uma das vezes que eu auxiliei colegas que estavam trabalhando com a conservação, utilizando ozônio, eles estavam usando na cabeça de repolho. Claro que no caso você deixa o repolho ali inteiro, sem fatiar, imerso, conhecendo quantos metros cúbicos de água tem, a concentração de ozônio e pelo tempo. Então estipula assim ali, por exemplo, 2 minutos e tira. E aí você vai vendo quanto tempo é necessário para obter o melhor período de conservação, retardando cada vez mais a multiplicação de doenças,
pós-colheita, que é o que vai fazer com que esses produtos que nós nos alimentamos apodreça. Esse é o principal objetivo da conservação pós-colheita. Evitar que ele apodreça e seja um período cada vez maior lá no supermercado, na feira, na quitanda, para poder ser comercializado. Então, dessa forma, é onde nós vamos ter um sucesso na conservação. Existem alguns estudos também, alguns artigos científicos, que o ozônio chega até a diminuir a carga e a presença de alguns defensivos. Claro que não aqueles defensivos altamente tóxicos, que já foi praticamente a sua grande maioria proibido no Brasil. Mas alguns defensivos com uma toxicidade um pouco mais leve, ele também consegue ajudar a quebrar. Por quê? Como o ozônio é um oxigênio, ele vai oxidar esse tipo de molécula, quebrando nela, que é isso que a oxidação faz. Oxidação, só para vocês poderem ter uma ideia melhor do que raios eu estou falando, é o que acontece quando você vê uma ferrugem. A ferrugem não vai corroer no metal, o ferro, pouco a pouco. Isso é um processo de oxidação, porque se no nosso ar que a gente respira não tivesse a presença de oxigênio, não iria ocorrer a ferrugem. Até mesmo o envelhecimento precoce que acontece na nossa pele, que fica mais manchada, que fica mais flácida. Isso aqui é um processo oxidativo. Então, a mesma coisa que nos mantém vivo é o que vai também levar ao nosso envelhecimento. É um processo natural. E no caso do ozônio, por ser 3 ligações de oxigênio, de forma bem estável, ele não se mantém muito tempo. Por isso que facilmente, quando você vai utilizar ele na pós-colheita, ele não contamina. Perfeito. Então, ele vai também bombardear essas moléculas de defensivos, né? E, com isso, quebrar. Então, é um processo bem interessante. A única coisa que só tem um pouco de dificuldade também, ele não ser muito difundido, mas, por exemplo, onde vocês vão encontrar esse tipo de conservação? Principalmente em locais, em empresas que comercializam equipamentos que compõem os packing house. O que seria packing house? São aqueles galpões onde você faz lavagem, limpa e lava o produto, principalmente frutos, pode ser hortaliças ou de frutíferas, certo? Vai secar e esse produto vai receber algum tipo de película. No caso, é muito utilizada a cera de carnaúba, é uma palmeira nativa brasileira. Tanto é que nosso país ele exporta ceras de carnaúba para o mundo afora, para que outros packing houses de outros países também possam aplicar uma cera natural. Muito antigamente era utilizado produtos de derivados de petróleo. Hoje, com a pesquisa e com a facilidade, plantações, etc., de carnaúba, principalmente no Nordeste, temos, graças a Deus, graças aos pesquisadores também, uma disponibilidade de cera de carnaúba para substituir qualquer tipo de produto derivado de petróleo, como, por exemplo, muitas pessoas acabam mostrando a parafina. Então, isso é bem interessante. Um dos problemas de a gente não ter tantos ozonizadores, que são esses equipamentos de ozônio, é seu custo, ter cuidado no controle de concentração, certo? E também, no caso, o armazenamento. Mas existem empresas que trabalham com oxigênios, já trabalham também com ozônio, que eles vendem em cilindros de comprimido desses gases. Da mesma forma que tem oxigênio que é comercializado para hospitais, tá bom? Então, nós já temos da onde tirar de matéria-prima para conservação. Outro ponto em relação ao ozônio é que, como ele não deixa resíduo e cheiro, então ele pode ser utilizado até por hortaliça folhosas. Como ele é injetado em água, a única coisa que
antes desses produtos todos entrarem nesse banho com ozônio, tem que ser muito bem lavado, limpo anteriormente para poder entrar nesses tanques. Fica ali por um período determinado, é escorrido e destinado para o embalamento. Então tem que secar, escorrer. Quanto menor quantidade de água na superfície, melhor, porque daí aqueles patógenos não se multiplicam. Claro que ele já vem, ele não pode ser enxaguado, só tem que ser escorrido, mas não pode ser enxaguado, mesmo porque o ozônio não é estável, ele se quebra com facilidade. E aí, dessa forma, as hortaliças folhosas também podem passar por esse processo de conservação. Fiquem atentos na minha rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, porque esses vídeos também são publicados lá. Então, por favor, vai lá, curte a página. E é uma forma também de eu sempre poder estar aqui presente a vocês. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. Quanto mais pessoas inscritas, pede para os seus amigos se inscrever, aperta o sininho para vocês poderem receber todas as notificações dos vídeos que eu sempre estou postando. Sempre tem alguma informação que vocês podem estar utilizando. O bom de vídeo é que vocês podem estar passando. Ai, tá falando muita lorota. Vai lá e passa para ir mais rápido e chegar naquele ponto do que vocês querem. Porque acontece, porque eu sempre falo alguma coisa no dia a dia. Sempre estou colocando alguma coisa prática que eu vivenciei na minha vida profissional, no campo, junto com o produtor e etc. Então, faz isso. Quanto mais participação que você tiver no YouTube, mais vezes vocês vão me encontrar aqui. Vocês têm que ajudar o canal para poder cada vez mais trazer esses conteúdos, tá certo? Então eu agradeço imensamente a vocês e até o próximo vídeo. Até mais!